nós não devemos deixar esfriar. Amém? Queridos, a gente veio de uma semana agitada, Pastor Marcos? Ontem tivemos uma reunião aqui entre a liderança da igreja e tal. O Pastor Marcos trouxe aqui uma palavra de motivação, trouxe aqui alguns slides nos motivando a estar cada dia mais firmes na casa do Senhor, lutando, como obreiros que somos, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o alvo que é Cristo, não deixando a peteca cair, não esfriando, porque o trabalho ele é árduo, ele é emocional, é cansativo. Nós somos pessoas, homens, somos frágeis em pensamentos, em atitudes, erramos, mas não podemos desistir. Você também, que iniciou a caminhada com Cristo, não olhe para a direita nem para a esquerda, mas sirva para o alvo. Que nós vamos chegar junto com o Senhor. Estaremos juntos naquele dia com Ele. E eu falei para o pastor Marcos, quer se trocar comigo essa semana? Porque eu estava com uma palavra no coração e eu não conseguia, já pensando, vou deixar o pastor Marcos pregar na semana que vem, Ele vai pregar na semana que vem, que é Páscoa, e ele tem gabarito para falar sobre a Páscoa aqui com propriedade, e é importante, a gente quer ouvir uma mensagem sobre isso. Então assim, pastor Marcos, troca comigo aqui, vamos trocar, que eu tenho uma mensagem no meu coração, é uma mensagem pequena, e eu não conseguia prosseguir em pensar em algo sem ter que falar isso com os irmãos. Talvez o Senhor quer falar com a igreja, ou talvez Ele quer falar com uma pessoa. Mas partindo do princípio que uma alma vale mais que o mundo inteiro, se falar com alguém que está lá do outro lado, lá nos assistindo pela internet, amém. Já é o objetivo, já conquistamos, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. E ontem à noite a gente esteve lá, pastor Marcos? O pastor Carlão nos convidou para estar lá prestigiando um culto, que ele trouxe um pregador renomado, realmente uma experiência que a gente viu de perto, o agir de Deus, a multiforme graça do Espírito Santo, através do Espírito, onde pessoas, o Senhor falou de perto com pessoas, e que o Senhor é assim, Ele fala de várias maneiras, basta nós estarmos com os ouvidos abertos, sem expectativa, e só ligados no trono, porque de mim você não espere nada, espere do Senhor. Eu sou como você que está sentado aí. Somos limitados, somos humanos, erramos, mas o Senhor está nas nossas vidas. E é dele que nós precisamos esperar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 22, 28, apenas um versículo. Provérbios 22, 28, depois de Salmos, livro de Provérbios, que fala assim: não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Em outras traduções, que antepassados colocaram. Senhor Deus e eterno Pai, essa é a tua palavra, Senhor, aquilo que tu colocou no meu coração e que, Senhor, que tu queres falar com alguém, falar com a tua igreja, Pai. Senhor, que nós venhamos a ser dirigidos pelo Teu Espírito, tão somente, Pai, pelo Teu Espírito, que a minha boca, Senhor, seja aberta, Senhor, mas que as palavras fluam diretamente do Teu trono. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesse momento. Amém. Essa palavra, eu, como você, com o celular ali, rodando para cima no Instagram, que a gente tem os momentos de lazer, mas a inteligência artificial, ela começa a mandar para a gente o que a gente vê. E um determinado pastor, ele estava falando sobre alguns assuntos com referência ao que ele defendia, como costumes da sua igreja, e ele usou esse versículo para defender aquilo que eles praticavam. Não poder tirar a barba, alguns dogmas impostos ao longo do tempo pela igreja, não pela igreja, mas sim pela congregação a qual ele fazia parte.
E ele usou esse versículo, que na verdade ele trata de uma coisa muito clara. Esse versículo aqui ele está tratando do que os marcos significavam na época. Quando Salomão escreve isso, ele está na verdade firmando o que foi falado lá em Deuteronômio 19:15. Deuteronômio 19:15 fala assim, não mude os marcos do teu próximo, que os antigos fixaram na herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuires. Deuteronômio 19:15. O povo estava no deserto, o povo ainda não tinha entrado na terra prometida, mas o Senhor já estava dizendo o seguinte, vocês vão ter algo lá, vocês vão entrar numa terra e vão possuir algo por herança, cada um aquilo que eu determinar, cada um aquilo que eu der, conforme eu estabelecer, conforme cada um pode, conforme cada um tem um preparo para receber. O Senhor dá conforme a nossa capacidade. E eu estava vendo, eu até escrevi lá atrás aqui, não tem nada a ver, mas eu coloquei que não basta ter intenção, né? Tem que ter vocação. Na obra de Deus é assim, às vezes a gente pensa a pessoa tocando guitarra tão bem ali, solando, e tem a intenção de querer aprender a tocar, mas se não tiver uma vocação para isso, não adianta, que vai se frustrar. E a falta de vocação gera frustração. Então a gente tem que pedir para o Senhor uma direção para o que o Senhor quer que nós façamos. E quando eu vejo isso, a gente entende que o Senhor já estava preparando o povo. Ei, não vá roubar o que é de direito de cada um que vocês vão receber. Eu vou passar para vocês algo lá naquela terra prometida. E o Senhor, Ele tem algo prometido para cada um de nós. Mas o que é nosso, o que Ele tem reservado para nós, é para nós, não é para o outro. E quando nós olhamos isso, é uma recomendação. É uma recomendação antes deles entrarem na terra. O Senhor já deu, e depois nós vamos lá e Salomão, ele coloca isso em Provérbios, firmando, dizendo, ei, está ali, o que foi colocado, respeitem. E a terra foi dividida, e durante a caminhada no deserto, o povo passa e Moisés e um grupo olha uma determinada terra, os gaditas, né, porque eram 12 tribos, originários dos filhos de Jacó, os 12 tribos de Israel, e os gaditas e o Gad e Ruben, da origem de Gad e Ruben, eles olham para uma terra e negociam com Moisés, e Moisés, o Senhor delega a ele, e ele dá essas terras ao leste do Jordão para uma parte deles. Mas eles ficaram e ajudaram a conquistar o resto. E quando, agora já com Josué, o restante é tudo dividido. E esses limites eram colocados com marcos, pedras. E não é diferente hoje. A gente que trabalha na engenharia aqui, que participa às vezes dos trabalhos de topografia, que é a medição de terra, os marcos são respeitados e são colocados limites. E não deixa de hoje ser pedras, mas é de concreto, está lá. Quem compra um lote sabe, chega lá no loteamento e vê assim, opa, aqui está o piquetezinho, o marco, aqui é meu. E ali é edificado o muro, e ali é edificado a casa, respeitando os limites. Eu me lembro que nessa região aqui, lá por 89 começou a vir muita gente de fora. A cidade, né, irmã Raquel, era restrita a um grupo de ilhotenses aqui, a gente se conhecia. A cidade era bem menor. A gente conhecia as pessoas, como ainda somos conhecidos, mas era bem restrito ao povo. E veio um povo aqui, e o prefeito da época, ele fechou o olho e diz assim, ó, pessoal está demarcando. O pessoal vinha à noite, colocava
um mourão aqui de concreto e cercava e estava delimitado. Ali é do fulano, ali é do fulano, ali é do fulano, o ciclano pegou lá e tal. E estava delimitado e não precisava mais nem documento. Era respeitado o limite. Respeitava-se os limites. E hoje é assim ainda, o documento ele garante a posse, mas a propriedade é garantida também pelo marco que se tem. E quando nós falamos aqui, não remova os limites, os marcos antigos que colocaram os teus pais. Nós falamos de terra. E qual é e a terra? O que representa a terra? É o nosso coração. Agora eu não faço como aquele pastor que vai usar esse versículo para firmar a sua teoria, mas eu uso esse versículo para afirmar aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. E o nosso coração, ele representa a terra, porque Jesus fala na parábola do semeador, que o semeador saiu para semear, e quando ele lança a semente cai no caminho, cai em pedras, cai entre espinhos e cai em terra boa. Quando ela cai no caminho ou na estrada, vem os pássaros que representam Satanás e levam a semente. A semente nem chega a cair, ela é levada. Quando ela cai na pedra, não tem terra suficiente, vem o sol e seca. Ela não brota, ela não nasce. Quando ela cai em espinhos que representam o que passamos, o mundo, as dificuldades, as tribulações, as tentações, vêm os espinhos e sufocam. Mas quando ela cai em terra boa, ela frutifica. E ela dá em 30, 60 e até 100 vezes por um. E a terra representa o nosso coração. E onde é que ficam estabelecidos esses marcos? Os marcos geralmente ficam estabelecidos nas extremidades desses terrenos, guardando as extremidades, guardando os limites. Ficam em pontos estratégicos que a gente consegue visualizar e que dá uma direção, um sentido. E por que pedra é usado? Por que era usado pedra? Porque pedra é algo impenetrável, algo rígido, algo duro, algo que se não se deteriora ao longo do tempo. Se colocar uma estaca de madeira ali, ela vai vir o tempo, ela vai apodrecer, vai sumir, vai perder. Agora quando se coloca uma pedra, firma-se o lugar. Está lá aquele marco colocado ao longo do tempo. Passa-se os anos, passa-se centenas de anos e aquilo fica lá estabelecido, delimitando. E se nós vermos ao longo do tempo, a pedra ela é usada pelo povo de Israel. Já começa lá com Jacó, quando Jacó usa a pedra como travesseiro. E naquela noite ele perdido, indo para a casa do seu tio, ele dorme com a pedra, eu já falei aqui semanas atrás. E dessa pedra, quando ele acorda, que ele tem um contato com o Senhor firma com ele uma aliança, essa pedra se torna um local. Ele coloca como um marco dizendo: aqui é Betel, aqui é a casa de Deus. Eu fui visitado neste lugar. E o Senhor firmou no seu coração algo que talvez você até pensa em fugir, em sair da direção, mas a pedra está marcada, está delimitando. O Senhor já delimitou o seu coração. E depois Jacó, quando foge de Labão, ele também usa uma pedra lá para estabelecer uma aliança com Labão. Ele foge porque não dava mais de ficar junto. Ele queria seguir o seu próprio caminho. Tudo que ele fazia era abençoado porque Deus estava no negócio. E lá novamente, Labão, ele foge, Labão vai atrás e encontra, eles firmam um pacto. E ele coloca lá uma pedra. E a pedra era usada. Josué, ao atravessar o Mar Vermelho, não é diferente. Com Moisés o Mar Vermelho havia se aberto. Agora Josué, que está liderando o povo,
Imagina, ele pensa, meu Deus, agora eu estou de cara com o Rio Jordão, eu não sou Moisés. Moisés falava de face a face, eu vi, eu presenciei, eu sou Josué, um aprendiz. E agora ele está de frente do Jordão e o Senhor diz, prepara o povo que vocês vão passar. E quando eles passam, ele vê a mão do Senhor. O mar Jordão se abriu, o Rio Jordão se abriu. Ele passaram em pés a seco novamente, mais uma vez provando que o Senhor estava com o povo. E lá eles pegam do meio do rio 12 pedras, firmam lá fora um local dizendo, aqui o Senhor esteve conosco. E vão lá no Jordão e colocam essas pedras. E as pedras não têm um valor. Se ela não é preciosa, ela não tem um valor. Mas quando ela firma um lugar, ela marca um ponto, ela determina um local. E agora quando nós vimos Davi falando, agora Davi fala. Ele fala lá em Salmos 118, dizendo o seguinte, que a pedra que os construtores rejeitaram, ele colocaria como cabeça de esquina. Ele já estava profetizando acerca de Jesus. E Pedro, lá no capítulo 4 de Atos, pastor Fábio leu aqui o capítulo 3, iniciou o culto falando do capítulo 3 de Atos, no capítulo 4, referente àquele homem que estava ali à porta formosa do templo. Ele é curado, e o povo fica extasiado com a situação. E agora Pedro, para dizer o seguinte, ei, não fui eu, foi Jesus, aquela pedra que os homens rejeitaram, aquela que os construtores rejeitaram, Ele fez isso, foi Ele que fez o milagre. E essa pedra foi colocada como cabeça de esquina, ela é a pedra angular. A pedra angular é aquela pedra que na porta, as pessoas começam a edificar aqui, não tinha concreto na época, era colocado pedra, e chegava aqui em cima, para firmar e travar aquilo, eles colocavam uma pedra angular. Jesus representa a pedra que inicia a base, mas Ele representa a pedra que está lá em cima, firmando a porta a qual nós vamos entrar. E o Senhor Jesus mesmo fala, Ele usa aquela comparação do homem que edifica a casa, o prudente que edifica a casa sobre a rocha, que é Ele. E aquele que edifica, o insensato que edifica a casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a tempestade, vem os ventos, e aquela que está sobre a rocha, ela permanece firme, inabalável. E essas pedras determinam algo na nossa vida. A gente sabe que Provérbios está falando muito claro, não remova. Mas se a gente só mover um pouquinho, um pequeno ângulo, a abertura de 1 grau aqui vai se tornar gigante lá. Aquilo que era pequeno vai se tornar grande. Ou aquilo que era maior vai se tornar menor, depende da posição que tu mover. Os ângulos mudam quando se movem as coisas, como se movem aquilo que é firme, aquilo que não era para ser mexido é movido. Acaba se tornando totalmente diferente do que era inicial. A gente vê numa casa, quando a parede é torta, né? O Éder dali, ele sabe. Daí esses dias estava lá na internet um vídeo lá. Meu Deus, mas eu pedi, está indo tanto material, e não tem como de tanto material nessa obra. Daí o pedreiro faz um vídeo. Olha como não, olha a grossura do reboco. Estava assim de reboco, para endireitar a parede. Começou um pouquinho fora do nível, e se mover um pouquinho o marco aqui, queridos, vai abrir, o ângulo vai se abrir, vai deformar aquilo que era reto, a retidão não existe mais. Retidão nos leva a estar eternamente com Deus. Isaías 57, 1, 2 diz assim: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração.
E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Promessa do Senhor para nós. Andamos em retidão, iremos antes do mal, estaremos com o Senhor. Desde que nós venhamos andar o quê? Em direção. Quando se muda, o que era grande pode se tornar pequeno. Quando se tornar pequeno, o que era pequeno pode se tornar grande. Depende da nossa ótica, depende do movimento aqui. Movi, tirei o marco, e agora? E quando se retira? E quando se retira aquilo que se colocaram, os nossos pais colocaram firmando algo representativo nas nossas vidas, e quando se retira, se perde. Eu não consigo mais achar os limites. A gente já saiu procurando divisa de terreno, e quando não tem marco é desesperador. É mais ou menos assim: eu marquei lá naquela vaquinha lá, ó. A vaquinha andou, perdeu o marco, né? Mas quando é fixado algo, agora quando se retira, se perde, piora tudo. A gente não tem mais, será que eu ando aqui ou será que eu ando por ali? Não tem mais uma direção. E lá era tão somente para não dizer assim: ei, não entra na terra do teu irmão. Era só delimitação. Mas hoje, no contexto espiritual, o que os marcos estão representando nas nossas vidas? Será que essa geração está vivendo, está levando para frente o que os nossos pais fixaram lá atrás? Que ao longo de gerações foi construído. O que a gente está vendo hoje? A desconstrução social. Está aí fora uma desconstrução social em todas as maneiras, em todos os níveis. Não há mais limites. E os marcos, eles delimitam limite de onde eu posso ou não entrar, de onde eu posso ou não frequentar, do que eu posso ou não fazer. Quando a gente se muda, aquilo que está, fico preocupado, avança onde não era a nossa atribuição. Às vezes a gente tinha uma atribuição para fazer uma determinada coisa, e estávamos andando aqui, agora quando entramos num lugar que não é nosso, que não deveríamos estar, ali é um lugar que não é para se estar. Ali não estava determinado para você passar por aquela linha e avançar para ali. O que representam esses marcos na nossa vida? Eles representam princípios, valores, fundamentos. Eles representam aquilo que foi fixado lá atrás, que dava-nos uma direção do que era certo. E que os dias atuais, pessoas rasgaram. Perdeu-se as referências dos valores familiares, das vidas, do casamento, da liberdade, do temor a Deus. Aquilo que tinha sido definido como certo, aquilo como tinha sido definido, que o Senhor definiu para nós, muitas pessoas não estão nem aí mais, vivem de qualquer maneira. E quais são esses limites que a gente tem visto ao longo dos dias que tem se perdido? Os limites morais, honestidade, decência, integridade, honra, lealdade,
respeito, responsabilidade. Isso se rasgou. A honestidade é muito subjetiva. A decência, a integridade, a honra, o respeito. Não se tem mais respeito pelos mais velhos, né? Antigamente, meu Deus, eu cresci tendo que chamar meu pai de senhor, senhor pai. E rapidinho isso passou. Chama-se o pai de velho, de cara. Respeitos. O básico de uma vida moral. Os princípios éticos, respeitar as opiniões, agir com justiça, não se apropriar indignamente, era o que falava isso aqui, ó, respeite os marcos, aquilo que é seu, respeite, aquilo que é do outro, não é seu, aquilo que o Senhor te deu é teu, aquilo que é do outro não inveje, o Senhor tem para te dar conforme a tua capacidade, conforme a tua vocação. Não prejudique os outros, não prejudicar os outros, princípio ético. Então isso tudo está fechado entre si, isso está se perdendo ao longo do tempo. Não tem mais ética nenhuma na sociedade. Todo mundo está fazendo o que quer, da forma que quer. Todo mundo está agindo como quer. Os limites sociais, né? As políticas, os limites jurídicos que determinam a ordem social de como nós vamos agir. Queridos, é só a gente ver o Brasil, nós temos que orar pela nossa nação. Não se respeitam mais os poderes. Um está metendo o dedo no outro. É a ditadura da toga que se fala. É o legislativo lá brigando para poder se manter. Porque senão vem uma determinação e vem a Polícia Federal e leva. Está virado uma bagunça. Não se respeita mais nada. E nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque removeram, mudaram aquilo que estava determinado para que nós vivêssemos bem. E eu só estou falando da vida social, hein? Ideológico é conjunto de ideias que a gente procura para melhor maneira de viver em sociedade. Lógico, tem as ideologias de direita, de esquerda, né? A gente procura e tenta verificar o que é melhor para nós, mas é uma briga de uma forma avassaladora. E a gente começa a brigar por isso, por ideologias que a gente muitas das vezes nem sabe. E está lá defendendo com a bandeira, brigando, porque essa é melhor, aquela é pior. E daí entra os limites familiares, onde o diabo investiu para destruir. Ele pegou lá na base. Tudo isso aqui é reflexo do que ele desconstruiu na base da família. E hoje nós estamos aqui num culto da família. E o que você tem visto? Aquilo que eu falei lá atrás, os valores, os pais se perderam. A gente como pai está se perdendo hoje, porque a gente já não consegue mais dar limite para os nossos filhos. E eu falo como pai, hein? Tem um adolescente, praticamente uma pré-adolescente aqui. A gente não sabe mais delimitar o que é bom, o que é ruim, porque a sociedade está estragando tudo. Porque tiraram os limites. Tiraram os limites. A gente deixa o celular criar os nossos filhos, a educação, a escola, muitas das vezes, o pai quer mandar o filho para ser educado na escola. E lá ele só está para ser ensinado. A educação vem de casa. Minha mãe sempre falava, se uma professora reclamar de ti, tu apanha em casa.
Isso até eu ir para o 2º grau e começar a estudar em Itajaí. Daí ela não sabia mais, porque daí o professor não reclamava. Daí tudo que eu não aprontei até a 8ª série, eu aprontei no 2º grau. Mas não façam isso, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Não faça isso. Estou falando porque eu sou humano, eu também errei. E hoje a gente sabe o tempo que perdeu, matando uma aula. Meu Deus, que infantilidade. Né, Celso? Roubar a jaca lá no pasto do Zequila. Vamos roubar a jaca. Isso aqui não. Quem não fez isso que estudou no Marcos Conder, né? Queridos, mas isso aí era da época. Era sadio. Hoje os limites morais destruíram toda a boa prática, toda até aquela brincadeira que era sadia, hoje já não existe mais, já não tem mais graça. As drogas tomaram conta, destruíram o que era a base familiar. Está tudo sendo desconstruído dia após dia. E a gente não está vendo, ou melhor, está vendo e está fingindo que não vê, porque é melhor não ver. Vou tentar cuidar da minha filha. E isso está vindo para dentro da casa do Senhor. O que é ruim é que isso está vindo aqui para dentro. A gente tem que se adaptar aos limites que foram perdidos lá fora. A gente, como igreja, está recebendo famílias mais desestruturadas, pessoas sem princípios que estão vindo aqui achando que está valendo aqui. Eu venho servir a Deus da minha maneira, de qualquer maneira. Na nossa época tinha-se era mais rígido, né, pastor Marcos? Era bem mais rígido em tudo. Logicamente que muitas coisas eram impostas por homens. Não era o jugo que o Senhor colocou, e à medida que a gente vai lendo a palavra do Senhor, nós vamos nos libertando da religiosidade, começamos a caminhar livres do Senhor, não de uma forma libertina, mas uma forma livre, porque o Senhor nos fez livres, para que tenhamos uma conduta sadia, uma vida firme num propósito com o Senhor. E a gente vê que os pais estão com medo de dizer não para o filho. Esses dias a Aline falou sobre o poder do não, que muitas das vezes a gente tem que falar não, e para os nossos filhos mais ainda, né? Eu me lembro uma vez, a mãe não está mais ali, agora eu posso contar. Ela me chamou algumas vezes, vem para dentro, era noite, vem para dentro. E por algumas vezes ela chamou. E eu fiquei lá na rua. Daqui a pouco eu só via aquela sombra, era a vara nas pernas. E eu corri na frente dela e me fechei lá no meu quarto. Porque chamava 1, 2, 3 vezes, não vinha. Negócio era... Se faz isso com o filho hoje, capaz do filho ligar para o conselho tutelar e o pai acabar indo responder processo. Porque os limites se perderam. E até onde vai os nossos limites? A gente sabe que até onde a gente pode ou não avançar, o que a gente pode ou não fazer, porque nós somos direcionados pelo Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo nos direciona para o que é certo ou para o que é errado. Ou melhor, para o que é certo, e nós entendemos o que é errado. O Espírito Santo confirma no nosso coração, filho, aí não é para ti, aí não é o teu limite. Eu não te gerei para te caminhar aí. Eu não te gerei para o mundo das drogas. Eu não te gerei para a prostituição. Eu não te gerei para destruir a tua família, trazer maldição.
Queridos, os limites já começam a se perder, os limites nos dão segurança. Isso aqui às vezes é ruim, ele é tão pequeno. Os limites, eles nos dão segurança para que nós para que nós venhamos a caminhar firme. Saber onde a gente está pisando que não é perigo. Aqui eu posso andar. Aqui o Senhor traçou para mim. Aqui é o caminho que o Senhor traçou para mim. Lá no começo, quando Adão ultrapassa os limites, nós estamos sofrendo até hoje. Falava todo dia com Deus, não come do fruto do bem e do mal aqui, ó, não come. Aí a Eva vai lá e você já sabe. Serpente engana, Adão come e sai do jardim. Daí depois ali fora do jardim vai lá Abel, Caim já comete o primeiro assassinato. Maurício me mandou um vídeo hoje dizendo que representa já dentro da igreja, né? Foi por causa de um culto. O primeiro assassinato já foi por causa de um culto. A oferta de Caim não foi aceita pelo Senhor e ele vai lá e mata o seu irmão. Nós não podemos trazer isso para o nosso coração. E às vezes não somos aceitos por Deus e queremos matar a fé do nosso irmão, que está firme no propósito com Deus. Quando Sodoma e Gomorra ultrapassam os limites da imoralidade, o Senhor manda destruir. E Moisés também, quando ele vai lá, o Senhor, ele está lá no Egito, ele sabe que ele é hebreu, ele vê um hebreu apanhando, ele vai lá e mata um egípcio, depois daquilo ele também tem que fugir. E ele paga um alto preço, ele ultrapassou o limite que ele não podia ter feito, ele comete um assassinato. Davi não é diferente, Davi é pior ainda, porque Davi, ele rompe todos os limites possíveis, de uma conduta que ele deveria, como rei, ele vai lá, olha uma mulher tomando banho, os olhos crescem, ele chama, dorme com a mulher, ela engravida, e daí depois ele vai lá e comete um assassinato, colocando Urias na frente da linha da batalha, para morrer. Ele comete um assassinato, e daí, entenda que o negócio desanda, porque daí ele comete algo que traz para ele uma maldição familiar, e daqui a pouco o filho dele praticamente estupra a filha, o outro mata esse, Aminon é morto por Absalão, Absalão se revolta contra Davi e torna-se uma coisa destrutiva dentro de uma família, porque uma maldição é trazida para dentro, porque ele rompeu princípios, ele ultrapassou limites. Aquilo que o Senhor definiu para a vida dele, ele vai lá e rompe. Não passa aqui, Davi, tu tens tudo, tu és rei. Mas onde abunda o pecado, superabunda a graça. Nasce Salomão. O Senhor ainda pode arrumar, se você se arrepender. Davi se arrepende no seu íntimo. Eu quero dizer para você, o Senhor pode fazer muito mais por nós, mas precisamos respeitar estes marcos, esses limites que o Senhor tem colocado na nossa vida e que a gente sabe quais são. A gente sabe por onde a gente precisa andar, onde a gente pode andar. Nós estamos aqui só alertando o corpo de Cristo, dizendo o seguinte: ei, há um propósito para a tua vida, mas há limites que precisam ser respeitados. Às vezes a gente quer ser abençoado, mas a gente não olha para os ensinos dos nossos pais, tanto que nossos pais falaram: ora, filho, tenha uma vida santificada com o Senhor. E eu sei que muitos pais aqui oraram
para que você estivesse aqui dentro. Muitos avós oraram para que você estivesse sentado aqui dentro hoje. Aí fora perdeu-se os limites. Não se tem mais limite. Nós precisamos preservar aqui, direcionados pela palavra do Senhor, restaurar as famílias através da palavra de Deus, porque aqui tem vida para as nossas almas. Aí fora não tem mais. Eu não preciso nem falar que você sabe. Escolhe ser o que é, o que quero ser. Com 12 anos a pessoa pode escolher se ela é, na verdade ela não tem nem ideia, mas defensores dizem que ela pode escolher a sua sexualidade, mas ela não pode tirar a carteira de habilitação, porque ela não está preparada para isso. Mas com 12 anos ela pode escolher o que ela quer ser. Moda. Daí a gente vê modismo. O que era natural está sendo rompido. E a gente está vendo dia a dia. E se a gente falar muito aqui, a gente corre risco de ser presa. Por quê? Porque não se tem mais limite, nem falar aqui. A gente pode mais abertamente, porque está indo para a internet. Alguém pode ver e não gostar e dizer o seguinte: vou processar, feriu o meu direito. Então tudo aí fora se perdeu. Mas nós somos pautados pela palavra de Deus, que é imutável, e nós não vamos deixar de falar. Porque é o Senhor quem nos justifica, não é o homem. Falamos pela palavra. E lá atrás, marcos foram criados nas pessoas. Quando Abraão tem um pacto com o Senhor, criou um marco. A circuncisão era um marco na carne. Mas quando vem Jesus e o Espírito Santo se apresenta para nós, o marco agora é no Espírito. Somos marcados no Espírito, somos marcados pelo Espírito Santo que habita em nós. O que nos direciona, porque eu falei há instantes atrás, para o que é certo. O Senhor Jesus nos apresentou o seu reino, nos deu limites, direção do que nós precisávamos, como nós deveríamos caminhar para chegar com Ele na eternidade, nos mostrando amor, fé, paz, justiça, retidão, ausência de pecado. O Senhor estabeleceu esses limites para nós. Ei, ame ao próximo como a si mesmo. Ame ao Senhor de todo o seu coração e o próximo como a si mesmo. O restante dos mandamentos se resume a isso, porque se você amar o próximo como a si mesmo, você não vai matá-lo, você não vai olhar para a esposa dele ou para o esposo, vai haver respeito. Então o Senhor resume em 2, dizendo o seguinte: se tu amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é um limite que tu precisas andar, que já está começando bem. E depois ele nos dá os limites de justiça. E Ele manda o Espírito Santo para nos dar esse entendimento, a ciência, o entendimento do que é pecado, justiça e juízo. Então o Espírito Santo habita em nós, é como eu falei, Ele está nos ensinando a todo dia. Consulte o Espírito Santo no que tu vai fazer. Consulte Ele para tudo que você vai fazer, Ele vai te dar a direção. Ele vai te dizer qual é o melhor lugar que tu deve passar. Ele estará conosco, Ele está conosco. Queridos, eu não quero passar daqui, eu já falei demais.
Quais são os limites de uma vida cristã? Quais são os limites para nós estarmos inseridos no corpo de Cristo? O que nós o que nós devemos praticar? Crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração, amar o nosso próprio como a si mesmo, ter a salvação firmada em Cristo Jesus, ser batizado, viver em unidade como foi pregado aqui nas 4 semanas, a necessidade de nós nos amarmos, estarmos unidos como irmãos num único propósito, um caminhar de fé, estar em oração, vigiai primeiro, mas orai. Primeiro vem vigiar, ter a vida pautada na palavra de Deus, ter o discernimento espiritual que Ele já nos deu, basta nós pôr em prática, e manifestar os dons do Espírito. Não ultrapasse os limites que o Espírito Santo tem colocado no teu coração. Aquilo que foi te ensinado lá atrás, aquilo que nós aprendemos dia após dia, pautado na palavra. Esqueça o que esse mundo tem colocado como certo, que é totalmente errado e muitas das vezes duvidoso. Firme-se, congregue, porque o mundo está dizendo aí fora que não precisa congregar, mas precisa sim, porque se você não está no corpo, você não é alimentado. E todos os dias nós somos alimentados com uma palavrinha que entra no nosso coração, ela germina, ela fortalece, ela traz fé, nos dá mais fé para caminharmos. Queridos, hoje é culto da família. Hoje é uma noite de nós pararmos para analisar: Senhor, será como é que eu estou criando os meus filhos? Será que eu tenho visto? Será que eu tenho ensinado da melhor maneira? Me dê direção, me dê entendimento, Senhor, me ajude a ensinar da melhor forma, que eu não venha prejudicá-lo, que eu não venha criar traumas dele, mas que eu venha dar uma direção certa para que ele, quando chegue lá fora, ele saiba onde é o lugar dele, porque a palavra fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, ela não se desviará dele. É provável que não vai se desviar, porque a palavra vai penetrar no coração. E se nós estamos aqui, porque nós ouvimos lá atrás a verdade do Senhor que liberta. Amém? Vamos estar cantando.